Olá, um abraço. Mais um momento com vocês no quadro Gente de Vitória. É com muito prazer que iniciamos aqui este quadro para falarmos de gente, pessoas que são vitoriosas, pessoas da nossa cidade, da nossa região, que está, né, em vários lugares, fazendo história, construindo, né, um legado em várias áreas, na educação, como empreendedores, pessoas também que têm um início, né, na política. Então, este momento é um momento que está se esquentando aí a política, o momento forte, né? E que vários nomes têm, né, aparecido, pessoas que já têm um trabalho na política e que agora está mais em evidência. Nomes que estão se, né, chegando agora, já tem uma história, mas está chegando mais para a evidência. Então são jovens, né, que começaram a se colocar e agora também com os nomes, como presidente de partido, e está se agregando aí, e muita gente, né, vai aparecer neste momento. Mas tem um jovem, ele já tem uma história. Só estava um pouco, né? Agora ele está mais em evidência. Já esteve, né? A vida dele, a história dele. Mas nós vamos conhecer hoje um pouco, né? Da história de um jovem aqui em Itabuna. Ele tem uma história na política, uma vida, apesar de jovem, mas começou cedo. Nós vamos falar hoje com Joabe Paiva, ele que é presidente do partido PRB. Joabe, seja bem-vindo. Muito obrigado, É um Vitória. prazer você estar aqui, viu? Prazer todo meu, Vitória, dizer da satisfação de estar aqui hoje, né, dando essa entrevista para você, falando com o seu público. Me sinto muito honrado em estar aqui, né, ouvindo aqui sua abertura. Vejo que ainda não estou nesta lista seleta que você falou aí, mas a vida é assim, nós vamos construindo, né? E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Você falou construção, mas teve um comecinho ali para você chegar aonde está hoje, né? Como eu falei, mais em evidência, né? Esse é um momento da política e vários nomes, né, estão aí se despontando. Vários jovens estão com desejo, com vontade também de participar. E a história é essa, começa de cedo para chegar, né, a como chegou vários nomes, grandes homens que participaram da política em Itabuna e fizeram história. E agora tem aí essa juventude com muita força, trazendo aí, né, esse desejo de ver uma cidade melhor, Itabuna sempre melhor, né? O crescimento da cidade, porque esse é o desejo do coração daqueles que se colocam, né, com seu nome na política. Joabe, quero conhecer um pouquinho de você. Quero conhecer um pouco da sua história, né? Esse jovem que tem, né, esse trabalho na política, começou lá atrás. Mas primeiro eu quero saber como é que foi a infância de Joabe. Se Joabe sempre foi esse menino inquieto, como é que foi essa história? Então, Vitória, eu sou o terceiro filho, né, do casal. Meu pai e minha mãe. Nasci em uma família muito humilde, ali no bairro São Pedro. Morei por muitos anos na famosa Avenida Pedro Jorge, ali que compreende. Você pega a Avenida Pedro Jorge, para quem conhece, sabe o que eu estou falando aqui. Ela pega ali no final de linha do São Judas e vai até próximo àquela avenida que tem interseção com a Manuel Chaves. Então é uma avenida muito grande, ela corta dois bairros ali, que é o bairro São Pedro e o Pedro Jerônimo. E eu nasci ali naquela região, né? Como disse, sou o terceiro filho do casal, meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa, e com muita força, com muita garra, ele conseguiu criar os filhos, graças a Deus. Hoje todos já bem-sucedidos, né? Eu tenho dois irmãos que são funcionários públicos, um aqui no município, outro funcionário do estado.
E eu não segui por essa área, né? Eles são da área da segurança. Eu segui para a área da política, que na verdade a política sempre esteve na minha vida e passa também pela minha infância, né? Ali, como disse, na Avenida Pedro Jorge, por ser uma avenida, quando passava aqueles comícios, os comícios nas passeatas, né? Eu me lembro muito de Fernando Gomes passando por ali, eu me lembro do Geraldo Simões, eu me lembro dessas figuras da política de Itabuna que passavam muito por ali. E quando passava, eu era aquela criança que ficava catando os santinhos. Eu fazia, Vitória, é engraçado, coleção de santinhos. Eu fazia aquela coleção de santinhos, né? E fui começando, não sabia o que era política, logicamente. Mas eu gosto de contar essa história porque todo mundo nasce já eu acredito nisso, com a sua história para poder desenvolver. Deus, ele escreve a nossa história, né? Desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Então, nesse caso em específico, eu creio que Deus escreveu, né? Joabe um dia vai estar na política para fazer isso, isso e isso. Claro que o homem, ele tem ali o livre-arbítrio, né? Mas Deus, ele tem a sua vontade e o seu desejo para cada um de nós. E no meu caso, quando estava ali na Avenida Pedro Jorge, retornando aqui, eu tinha, né, era meio que uma diversão a questão da política. E o tempo foi passando, como uma criança humilde, mas como disse, meus pais sempre se esmeravam. Eu estudei em uma escola particular, hoje não existe mais, chamava Mundo do Saber, desde o maternal até a quarta série. Então fiz ali do maternal à base, fiz na escola particular chamada Mundo do Saber, que era ali no bairro Conceição. Depois de lá fui estudar no Colégio Ciso, aqui no bairro de Fátima, né? Foi quando eu também me aproximei um pouco mais da questão política, porque aquilo que antes era só uma brincadeira começou a virar algo mais sério, né? Porque eu passei a representar os alunos da classe, depois eu passei a representar, né, no Grêmio Estudantil, que sempre tem isso, né? Aí passei a representar todos os alunos do colégio no conselho, né? Depois fui conselheiro do Conselho Municipal de Educação, representando os alunos do estado. Então essa questão de representatividade sempre esteve muito acesa na minha história, na minha vida. E chegou um dado momento que eu chamo do divisor de águas do Joabe político, né? Que foi no ano de 2010, quando, fuçando a internet, não era dessa forma como hoje todo mundo tem internet, né, na mão, mas fuçando a internet eu vi que a Câmara dos Deputados, em Brasília, tinha um projeto chamado Câmara Jovem, que é um projeto que eles desenvolvem uma espécie de simulação e os jovens são selecionados para ir a Brasília e exercer um mandato de 1 ano como deputado jovem. Eu falei, rapaz, que coisa interessante. E ali eu comecei a olhar aquele negócio e falei, eu vou participar. Comentei com um professor na época, me lembro muito bem, o professor Leonardo, um professor de história, e ele falou, não, Joab, eu vou lhe ajudar a escrever esse projeto de lei. Eu tive a ideia, que na época não se falava muito nisso, hoje já é uma realidade, escola em tempo integral, escrevi um projeto que versava sobre isso, né? A questão da escola em tempo integral, a importância disso, do aluno na escola, tal, a questão da evasão escolar, enfim, falamos um pouco sobre isso. E resumindo a história, enviamos o projeto e o meu projeto foi selecionado. Então, em 2010, eu tive a satisfação de ser um parlamentar jovem, fui até Brasília e foi a primeira saída do estado que eu fiz, né? A primeira saída. Depois eu viajei para outros estados e tudo, mas ali foi o passarinho saindo da gaiola, em liberdade. Podemos dizer assim. Então foi a primeira saída, a minha primeira viagem de avião. Eu me lembro que ainda tinha aqueles aviões verdes, era um Webjet, não existe mais essa empresa, mas na época ainda existia. Eu viajei ali, a primeira viagem de avião foi Salvador, Brasília. Então, aquele menino que vivia ali na Avenida Pedro Jorge, de repente se vê no Salão Verde da Câmara dos Deputados. E isso foi para mim ali um grande estímulo, um grande divisor de águas, né? Poxa, eu falei, poxa, eu acredito que é esse caminho aqui que eu quero trilhar.
pude conhecer diversos deputados que eu só via pela televisão, né? Aquilo ali para mim foi um sonho. Broxinho de deputado, tudo isso, né? Certificado. Então, estimulou muito para minha vida política, né? Foi essa participação como deputado jovem federal, e isso me fez retornar a Brasília outras vezes, porque depois que eu virei deputado jovem, eu retornei como estagiário, que a Câmara também tem esse programa, que é o estágio visita, né? O deputado, na época, era Geraldo Simões, fez a indicação, que cada deputado pode indicar, fez a nossa indicação. Também tivemos o estágio, eu falei o visita, né? Mas também retornei em outro momento com estágio de participação, quando fiz uma prova, fui aprovado e voltei novamente. E isso só foi enriquecendo o currículo no sentido político, né? Aprendi bastante ali em Brasília. Brasília, na verdade, é uma grande universidade para quem quer estar na política, até pelos contatos. Fiz muito network, né? Hoje eu tenho colegas em todos os estados da federação, porque o parlamento nos dá essa possibilidade. Nós conhecemos muitos jovens de diversas áreas, né? Da advocacia, da administração, que é a minha área, e em outras áreas também, economia, enfim, no jornalismo. Então, o parlamento ali foi, de fato, um divisor de águas para mim. E quando eu retornei para Itabuna, eu retornei com essa sede. Não, eu quero fazer política, eu quero fazer parte e contribuir com a minha cidade de uma forma mais próxima da população. É uma grande experiência, como você disse, sair do bairro bairro São Pedro? Isso, Sair do bairro São Pedro para Brasília. para Brasília. E outra, Você tinha quantos anos? nesse período eu estava com 17 Olha que anos. Com maravilha, que 17 grande anos. oportunidade Foi. você teve. Foi verdade. É uma grande oportunidade. E dizer também, Vitória, é o seguinte: e quando nós vamos para lá, nós não conhecemos apenas o poder legislativo, não. Eu tive a honra, né, de ir até o STF, participar de uma sessão do STF presidida pelo então ministro Joaquim Barbosa. Ele estava lá presidindo, eu sentei lá, acompanhei, assisti, os outros ministros também. Aquilo ali foi um grande sonho, eu não esqueço, né? Trouxe aquilo ali para a vida de fato. E eu me sinto no dever de contribuir positivamente, lógico, para que outros jovens, né, outras pessoas que, assim como eu lá atrás, vivia ali na Avenida Pedro Jorge, também tenham essa oportunidade e possam ascender, né? Esses estágios aí foi durante quanto tempo lá? O Parlamento Jovem, o mandato é de um ano, né? O mandato de um ano. Então ele é realizado de ano em ano, certo? Os estágios não, os estágios já são de mais de curta duração. Nós passamos uma semana, num total de 2 semanas, porque foram dois períodos de estágio. Uma escola realmente que te preparou para você Isso, vivenciar a política de uma forma já grandiosa, né, é Joab? verdade. Um bom início que nem um itabunense teve a oportunidade. Você foi o único. Isso. Parlamentar jovem, deputado jovem federal, eu acredito que sou o único. Aqui em Itabuna nós temos hoje o vereador Israel Cardoso, que participou do estágio visita, né? Porém, Parlamento Jovem Brasileiro, eu acredito que aqui de Itabuna eu fui o único. Na Bahia nós tivemos muitas participações com pessoas de Salvador. Eu tenho um colega aqui nosso que hoje é médico. Eu tenho um colega advogado que ele também foi governo naquela época. 2 bolsas lá de centro, enfim. No total de 6, né, no meu período. Mas aqui de Itabuna, apenas eu fui para lá e não tenho notícia de outro jovem que virou deputado federal também, lá para cá, certo? Então, a experiência foi uma experiência fantástica. Isso é interessante. É necessário que isso não fique esquecido. Entendeu? Acho que sua vinda aqui, maravilhoso, nesse momento da política, mostrar quem é Joab, entendeu? Mostrar sua história. Porque é bom que as pessoas conheçam o que tem na cidade.
o que tem nos bairros, os valores que tem nos bairros, as histórias das pessoas, entendeu? Que tem os legados que tem nos bairros. Então, trazer você aqui para mim é uma grande honra, entendeu? Um momento assim na minha vida também, estar entrevistando você, Fico feliz em saber. porque as pessoas pensam que nos bairros só tem baderna, Isso. Na verdade, o sistema, não é? ele quer que aqueles jovens, principalmente, isso aqui eu não estou fazendo militância nenhuma, pelo contrário, mas nós sabemos que existe ainda muito preconceito e muita discriminação, né? Então, aquele jovem da periferia negro que está ali, muitas vezes a população está esperando o quê? Que ele esteja estampando as páginas dos jornais, dos programas de televisão, como assassino ou como um jovem que praticou qualquer delito. E quando você vê jovens dessa forma, né, alcançando e conquistando espaços na sociedade, o sistema ele não quer, né? Ele tenta de toda forma empurrar para a margem, marginalizar de fato a população negra, a população periférica da cidade, né? Periférica já está falando, o nome já está falando, a periferia, né? Longe do centro. Apesar que a realidade do bairro São Pedro não é bem uma periferia, nós temos aqui de 10 minutos a pé, você consegue chegar da Cinquentenário ao bairro São Pedro. Porém, periférico no sentido da ação do poder público, que é, marginaliza essas pessoas. Então nós precisamos, e como eu disse, eu me senti na obrigação agora de estar na política para poder fazer essa diferença. No início da minha fala, lembra que eu falei, né? Deus escreveu história e nós devemos cumprir essa história da forma como Ele predestinou que nós venhamos a fazer, né? Voltando, se você me permite, e eu estava quase esquecendo, lá em Brasília, na época, né, das 3 vezes que fui para programas da Câmara, até porque fui em outras vezes não para programas, né, fui fazer outras questões lá, eu conheci até mesmo o presidente, né, o então presidente Bolsonaro. Bolsonaro, eu me lembro muito bem, nós chegávamos lá a Câmara dos Deputados, para quem conhece, ela tem diversos restaurantes, né? Restaurante no subsolo, um restaurante principal, outro restaurante em uma das torres. E eu me lembro que diariamente, quando nós chegávamos lá para tomar café, ele chegava, né, sozinho, sentava sozinho lá no cantinho dele, um pãozinho, um café, tomava ali, saía. Ele estava começando, isso em 2010, começando a ser conhecido, porque ele se envolvia muito em polêmicas, né? Aquele negócio, o kit gay, não sei o que, parará. Então ele se envolvia muito em polêmicas. E tive a satisfação de conhecê-lo. Logo depois, em 2013, 2016 também, dialogando, né? Sempre nos recebeu muito bem. Eu gostaria de pontuar isso aqui, né? Não estou aqui dizendo, militando para a esquerda ou para a direita, mas a verdade tem que ser dita. O ex-presidente Bolsonaro sempre nos recebeu muito bem. Tem vídeos aí gravados e situações em que ele nos recebeu muito bem. Então foi uma experiência interessante. Nós tivemos ali com o presidente, conheci presidentes do Senado, né? Na época tínhamos o José Sarney, no Senado. Depois, em outro momento, o de Alagoas, lá o Renan Calheiros também. E o presidente Temer, que em 2010 era o presidente da Câmara dos Deputados. Inclusive eu tenho lá em casa o meu diploma de deputado jovem federal com a assinatura do presidente da Câmara, que é o Michel Temer. Então, são histórias, né, que hoje eu venho contar aqui com grande satisfação e dizer que é possível sim, um jovem da periferia da cidade poder participar, até porque, Vitória, o parlamento ele é do povo, né? Aquela casa lá em Brasília ele é do povo e o povo tem que estar lá, independente da sua classe social, independente da sua etnia, independente do seu credo religioso. O povo tem que estar ali dentro daquela casa, fazendo valer o que diz a Constituição Federal. Eu aqui analisando você, falei, tinha que ser você e a gente tocar esse assunto, sabe? Uhum. É um assunto muito pertinente, né? Nesses últimos momentos, né, da política, a gente observa que está se tirando Verdade.
os jovens, né, de lá, esses jovens que já tiveram uma história, um histórico na política, para mostrar, entendeu? Para mostrar que tem esse povo na periferia, que tem Sim, esse povo com interesse de mudar, que tem esse povo inteligente, que tem esse povo que pode estar na política e fazer a diferença, entendeu? verdade. Que esse povo que já tem uma história, que já tinha um serviço prestado antes, entendeu? Eu acho que este momento, sabe, Joab, de estar vindo esse povo, é como se está se mostrando, Sim, entendeu? Esses valores dos verdade. bairros, porque hoje não existe mais essa questão dessa coisa de periferia, não. Porque Isso. os bairros tem gente que está fazendo faculdade, Claro, tem profissionais nos claro, bairros, tem empreendedores nos bairros, tem, né, pessoas esforçadas, tem pessoas que trabalham, pessoas que têm grandes negócios nos bairros claro. também, que está gerando Só emprego na cidade também, me permita, só entendeu? citando aqui. Não é? Hoje lá, eu tô falando do bairro São Pedro, apenas do bairro São Pedro, que eu sei que tem outros bairros que tem também. Mas falando do bairro São Pedro, que foi o bairro referido, onde nasci, nós temos hoje jogador de futebol, né, bem sucedido, o Alan Bahia, entre outros aí. Por exemplo, mesmo meu sobrinho hoje está jogando no Atlético Paranaense, está lá na base, né, no Sub-17. O Pedro Lucas está hoje no Atlético Paranaense. Aí você tem advogados, você tem médicos, você tem doutor, não, não é do nome não, é doutor fazendo doutorado, meu amigo, né, Caio Fábio, faz doutorado hoje em matemática na UFBA, morador do bairro São Pedro, irmão do deputado Pancadinha, que também mora no bairro São Pedro. Enfim, você tem gente de todas as esferas aí que moram hoje lá no bairro São Pedro, e morar em um bairro periférico não quer dizer que a pessoa é mais ou menos inteligente ou que ela tem mais ou menos capacidade. Isso está provado, mais do que provado. Porque o caráter não Ou é questão de você, é caráter, questão de caráter. entendeu? É, eu conheço, como você falou, grandes professores Sim, que são hoje mestres, que são de bairros, exatamente. não é? Que são de bairros, pessoas mesmo que fazem um trabalho, né, de integração social também nas periferias também. Verdade. Periferia não quero nem usar esse nome mais, porque nos bairros, Sim. entendeu? Nos bairros Bairros. carentes. É porque tem bairros aí que parece que tem comércio forte, É verdade. que tem pessoas que empreendem, que Isso. tem empreendedores, dono de mercado, dono de Verdade. farmácia, dono de loja, pessoas trabalhadoras, honestas, né? Que criaram os filhos com honestidade. Isso. Tem Verdade. muitas famílias, né, de valores nos bairros. Você, eu quero aqui dizer para você, né, conversando aqui agora com você, entendeu? Que você é um jovem, né, que traz, né, essa verdade, né, do bairro, entendeu? Que você viveu, da sua família, que você viveu na igreja, porque são duas coisas que eu acho, né, que muda também, muda a história das pessoas, é a Verdade. igreja e a política também. Isso é Porque verdade. quando você está ali, um jovem como você na política, você está ali, você despertou para a política, você vai Isso. mudar. É verdade. Você vai Isso. mudar o cenário daquele lugar. Você vai querer fazer um trabalho social naquele bairro. Sim. Você vai querer Sim. fazer um trabalho social na igreja. É verdade. E você tocou num São assunto duas coisas que interessante mudam. da igreja, né? É, Eu não pincelei essa parte, mas quando eu nasci, a minha família, ela já praticava essa religião que é protestante, né? Nós já éramos evangélicos, meus pais já eram evangélicos. Logicamente, mais tarde eu tive a minha experiência com Deus, porque eu acho que cada cidadão ele tem que ter experiência, né? Você ter seu filho, você leva para a igreja, claro, você está ensinando o caminho ali, mas a experiência é algo muito particular. E eu tive a minha experiência com Deus. Eu senti Deus me chamando aos 12 anos de idade, me chamando para o batismo, né? Ali na congregação Batista Teosópolis, uma congregação da Teosópolis lá no São Pedro, na época, hoje Igreja Boas Novas. E aos 12 anos de idade eu senti claramente a voz. Isso é uma questão que é muito pessoal, viu, gente? Muito pessoal. Eu ouvi a voz de Deus no meu coração me chamando para a obra dele e para o batismo. Aos 12 anos de idade, não esqueço. E quando eu senti esse chamado, o então pastor Hélio Lourenço,
que era o pastor da igreja Teosópolis, né? Eu falei que queria me batizar, procurei saber como é que era. E me batizei. Tive a honra de ser batizado pelo pastor Hélio Lourenço da Silva, aos 12 anos de idade. Já tem um tempinho que eu tô hoje com 31. Então, fazendo uma conta rápida aqui, tem mais de 15 anos, né? Que isso aconteceu. E de lá para cá, não parei mais, né? Graças a Deus, nos caminhos do Senhor, fazendo a obra dele, assim como ele nos manda. E essa questão da igreja nos ajuda muito, viu, Vitória? Por quê? Aquele jovem que é inibido, ele passa a ficar desinibido, porque a igreja é um ambiente social que você começa a interagir. Então a igreja também me ajudou muito nessa questão. Por exemplo, poder chegar aqui hoje, dar uma entrevista, falar. A igreja é uma grande escola. Podemos dizer assim, a igreja é uma grande escola. A igreja é tudo, né? Verdade. A igreja é tudo na vida do ser humano, é a transformação, a igreja é a mudança, né? Sim, A igreja mostra os valores para o ser humano, até para os adultos, não só para as crianças. sem A igreja dúvidas. transforma, traz você para você ver o mundo de forma diferente. Jesus faz isso na vida do ser humano. É verdade. Estava conversando com um amigo meu hoje, né? E ele, né, passou por um momento difícil e depois ele descobriu que naquele momento Deus estava com ele e Deus transformou a vida dele. Então, assim, a igreja, né, está Jesus, né? Não estou falando da igreja só evangélica, mas Sim, a igreja católica também tem cristãos, com tem certeza. Eu tenho pessoas amigos. boas, Tenho tem amigos pessoas transformadas, já faz um cristãos. trabalho maravilhoso, tem jovens, né, que tem também que trabalham nas áreas sociais, na igreja Verdade. católica. Também. E assim, é isso que muda os valores, muda o mundo, né? Muda a Claro. história, Claro, muda a verdade. história do ser humano também. Verdade. Porque você começa a andar, né, enxergar o mundo de forma diferente. De forma né? diferente. Muita gente teve sua vida tocada, mudada, né, por Cristo. E nós sabemos que aquele que tem um encontro com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Não tem como ser o mesmo, né? Então, isso é para além da religião. Isso é uma questão, como eu disse, pessoal. É uma questão de Deus e o homem. Lógico que a religião está aí, como a etimologia da palavra está falando, é para ligar, religare, né, religião. Mas nós sabemos que quem salva não é a religião, quem salva é Jesus, quem salva é Cristo. É o encontro, né? Exatamente, É o encontro com crer ele, no Senhor Jesus, né? Verdade. Crer nele. Mas voltando aqui ao assunto, se me permite, né? A igreja ajudou muito, ajudou muito nessa questão também da desinibição, né? Se posso dizer assim, para poder expressar, né? Então isso ajudou muito. Foi quando na igreja. E de lá para cá, eu falei um pouco do Parlamento Jovem e dos estágios, mas procurei estar sempre ativo na política. Primeiro eu fui filiado ao PRB, que hoje é o Republicanos. Inclusive eu estou vendo ali PRB, né? Mas é PRD. PRD, que é então. Renovação Democrática. Coloca É o aí, D de Rafa, democrática. é PRD. É. Eu coloquei errado, PRB, perdão. Pode consertar ainda, Rafa, aí? Pronto, tranquilidade. Mas Eu normal, tava assim, eu normal. falei, eu já conheci essa sigla, porque eu botei PRB. Exatamente, que é o Partido Renovação Democrática. Mas então, aí saindo da questão da escola, né? Eu fui cursar administração na UESC. Fiz administração na UESC. Lá também participei do diretor acadêmico, né? Fui tesoureiro e tal, participei. Depois me filiei ao PRB, né? Que não é esse, é o PRB, que é hoje o Republicanos, o número 10. Iniciei a jornada ali. Tive uma rápida passagem pelo PL em 2019 e logo depois para o Cidadania. No Cidadania eu fiquei um tempo maior, de 2019 até o início desse ano, onde assumi a presidência aí do PRD, D de dado,
assumir a presidência do PRD, que é o Partido Renovação Democrática, com muita alegria. Mas eu queria dizer o seguinte, principalmente no Cidadania, também tive uma grande escola ali, juntamente com Mariana Alcântara, uma grande presidente. Pude aprender bastante com ela ali. Pude participar do diretório municipal, do diretório estadual. Tive algumas vivências também na capital do estado, trabalhando com o atual vereador Joseval Rodrigues, com o vereador também Ricardo Almeida, que são nomes importantes da política de Salvador, né? São homens que têm aí uma carreira interessante, já têm alguns mandatos, traz com eles uma grande bagagem. Então nós temos que aprender com essas pessoas, né? E eu tive essa oportunidade, e eu diria que esta honra de estar do lado de homens como esse, para poder assim estar se preparando. E como eu disse agora há pouco, eu me sinto na obrigação de corresponder com Itabuna, né? E quando agora surgiu aí o convite do deputado Pancadinha para assumir o PRD, e eu disse, eis-me aqui, estou aqui, né, para assumir mais esse desafio, a palavra é essa, este grande desafio que é presidir um partido. Hoje nós estamos com 22 pré-candidatos aí, né, que neste ano sairão pleiteando uma vaga na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Você falou, desafio mesmo. Talvez, né, esse momento da política, né, não seja um momento tão difícil, né? É um momento, como eu falei aqui logo no início, que está aparecendo novos nomes. Sim. Jovens, principalmente, e mulheres. Quero falar aqui, eu como mulher, né? Como é que foi essa cota de mulheres, né? Eu sempre falei assim, você conseguiu aí mulheres maravilhosas, capitalizar algumas mulheres, não foi? É verdade. Para seu partido, né? Para ser candidata também. Isso, é verdade. Nós sabemos que quando nós falamos de política, muita gente, e principalmente política partidária, muita gente não quer saber, né? Tem gente que abre a boca. Eu fico muito triste, viu, Vitória, quando eu vejo um jovem, quando eu vejo uma mulher falar, não gosto de política, porque tudo é política, né? Tudo é política. Quando eu vim de lá para cá, para eu me transportar, é uma política, né? A política dos combustíveis, a política dos automóveis, enfim, tudo passa pela política. Nós estamos aqui, estamos usando a energia, passa pela política, enfim. E quando eu vejo as pessoas falarem não gosto de política, ela está negando a oportunidade que ela tem de participar de algo que ela precisa, né? E foi conscientizando as pessoas, foi conversando, né, com elas, que eu pude, como você falou aí, capitalizar algumas mulheres. Como disse, sou da igreja evangélica, boa parte das nossas candidatas são também do meio evangélico, e eu fui ali observando algumas, né, vendo os trejeitos e tal, e eu falei, rapaz, eu acredito que, por exemplo, eu tenho algumas pastoras lá, né, eu acredito que pastora fulana, ela pode ser sim uma boa candidata, pode agregar, pode inclusive ser eleita. Então, que tal fazer o convite? E aí fui marolar, né? Como dizem por aí, né? Fui marolar com essas candidatas, marolando, conversando, visitando, e conseguimos completar o quadro de mulheres. Você conhece algumas, né? Em uma oportunidade nós vamos citar aqui o nome das outras, né? Em algumas oportunidades, eu acredito que agora não é o momento, mas nós temos aí o time completo de 7 mulheres com trabalho na cidade, tanto no social como na área religiosa, e que eu tenho certeza que trará bons resultados para o nosso município nessas eleições de 2024. E se falando do público total, né, nós temos lá também nomes com experiência na política. Eu costumo dizer, Vitória, que o PRD ele vem para, de fato, renovar, como o nome já está dizendo. O partido é Partido Renovação Democrática,
né? E não teve como mudar ali o D, né? É, Perdão, viu, gente? Acho que eu coloquei o B. é. Acho não, fui eu que errei. Pois é, renovação democrática, né? E nós precisamos renovar, porque, como você falou, a política ela está passando por este, não só a nível nacional, mas também a nível municipal, né? Lógico, passa daqui para lá, né? Começa nos municípios até a esfera federal. Estamos passando por essa renovação. Nós temos aí o deputado mais votado, o deputado federal mais votado, é um jovem mais novo do que eu, o mais votado, que foi o Nicolas. Ele é o deputado federal mais votado, é um jovem. Isso mostra a renovação dos nomes, né? Consequentemente, também com o falecimento de muitas lideranças, já podemos dizer assim, de outros. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós temos o Fernando Gomes, ex-prefeito com 5 mandatos, né? E faleceu. Então, vai criando-se essas lacunas e os jovens começam a chegar, né, nos espaços, a ocupar esses espaços, como nós estamos vendo aí. Então, esses fenômenos acontecem de tempos em tempos, e eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, de fato, é esse momento do aparecimento de novas lideranças, né, tanto no legislativo como no executivo. E lá no PRD nós pregamos exatamente isso. Nós precisamos renovar não só tira Vitória, bota Maria, ou tira Josefa, bota Joana. Não é só nessa renovação, mas renovar com a qualidade, renovar com pessoas que de fato possam representar a população com qualidade e saibam o que está fazendo. Lá nós temos, como disse, pastoras, nós temos professora, nós temos médica, nós temos advogado, nós temos diversas profissões, diversas pessoas, diversas áreas da cidade, e eu tenho certeza que a população terá aí, não vai poder se queixar de que não tem opção, porque a opção vai ter das diversas áreas sociais de nossa cidade. É interessante esse momento. A cidade está fervendo, né? Daqui acho que 1 mês ou 2 meses vai esquentar mais, né? Isso, passando São João aí, o negócio já começa ferve, né? a ferver. Então, é interessante que pastoras, né, como você falou, essas mulheres têm um trabalho nos bairros, nas igrejas, tremendo mesmo, grandiosos, que precisavam ocupar esses espaços também. Essas Isso. mulheres É verdade. precisavam ocupar esses espaços. Até porque né? elas representam aquelas comunidades, né? E como disse, tudo passa pela política. Por que não essas mulheres não podem estar sentadas nas cadeiras do legislativo de nossa cidade? É uma pergunta que a gente faz. Eu particularmente, aí já é uma opinião própria, defendo que a cota seja nas cadeiras e não no partido. Você está entendendo? Como eu estou dizendo? Resguardar nas cadeiras de cada Câmara Legislativa, cada Câmara Municipal, Legislativa, né, do Estado e Câmara Federal, aquela porcentagem. Porque se você resguarda, por exemplo, veja se eu estou. É uma questão até, estou indo para a área do direito, mas você resguarda que os partidos tenham a quantidade X, né, de mulheres, 30%. Mas se você não resguarda que a Câmara tem aquela porcentagem, pode acontecer que as pessoas votem só em homens, como nós temos aí Câmara só composta por homens. Então, efetivamente, não houve, né, um resultado. Então nós precisamos, eu acho que rever esses conceitos, é uma opinião minha, já vi que outras pessoas da área do direito também advogam dessa forma, né? Mas enquanto nós podemos dar nossa contribuição, nós vamos dar nossa contribuição procurando mulheres capazes, assim como nós estamos fazendo lá no PRD 25. Apesar de você ser a primeira eleição, né, que você está como presidente, como presidente, mas já participou de outras isso. situações, eu fui né, candidato. De campanha. Você já foi candidato a vereador? Eu fui candidato a vereador na última eleição de 2020, pelo Cidadania, como eu disse, lá com a Mariana Alcântara. Na época, Mariana, o atual vice-prefeito Anderson Guinho também estava pré-candidato como vice-prefeito. Nós fomos a chapa vitoriosa, inclusive, né? E com muita luta, Vitória, sem muitos recursos financeiros, né? Um grupo bem reduzido, nós tivemos 350 pessoas que acreditaram no meu nome,
né, a quem eu aproveito até para agradecer, porque tem hora que eu fico pensando assim, pense aí, 350 pessoas que saíram das suas casas em plena pandemia, que a eleição de 2020 foi uma eleição atípica, saíram de suas casas em plena pandemia para poder digitar o número de Joab lá, né? Então não é qualquer coisa. Você pegar 350 pessoas, a gente consegue encher esse estúdio aqui, né? Lógico, a política, o sistema político, o sistema eleitoral, ele ainda é muito, vamos dizer assim, os bastidores, vamos dizer não é o sistema, mas os bastidores de tudo isso, ele ainda é muito movido à questão financeira, à questão das tratativas, né? E é algo que a gente também precisa renovar. E por conta disso, nós não conseguimos chegar ao objetivo, mas nós tivemos aí os 351, né? Um foi o meu, mais os 350 votos dessas pessoas que acreditaram no projeto de Joab Paiva em 2020. Esse ano não sou candidato, mas estou nessa missão, e eu digo nesta grande missão, que é de cuidar dessas candidaturas, dos 22 candidatos aí que compõem o quadro do PRD esse ano. Quando você falou que você teve 350 votos, Isso. eu acho que tem pessoas ainda, eles têm, o eleitor ele tem aquele olhar das pessoas também, de valorizar quem são as pessoas. Não, essa mulher, ela representa aqui, ela tem essa luta aqui. Esse jovem, ele é desse jeito, é um menino, né, assim, um menino direito, que está aqui, né, esforçado. Então ainda tem esse olhar das pessoas. Tem esse olhar das pessoas que acreditam no trabalho. Né? Acreditam no trabalho que aquela pessoa pode desenvolver. E aí depois de 2020, na última eleição em 2022, nós também apoiamos alguns candidatos a deputados, demos uma votação aqui na cidade. O candidato a deputado estadual que apoiei na época, o Ricardo Almeida, conseguimos ainda dar cerca de quase 190 votos para ele aqui na cidade. O Joseval teve mais de 1.000 votos, lógico, foi um grupo maior, mas 1.000 e alguns votos só no município de Itabuna, né? Então, são pessoas que acreditam no nosso trabalho. Por quê? Porque nós trabalhamos com seriedade, trabalhamos exatamente nesse objetivo da renovação, né? Joab, a gente passa um filme assim na nossa mente, né? Eu digo assim, desse momento, né? A gente está falando de política, de um jovem, né? De um jovem na política. Eu creio que sempre há um caminho, sabe? O seu caminho foi trilhado lá no Grêmio Estudantil. Sim, verdade. Entendeu? Lá no CISO, né? No CISO. Foi trilhado. E chegando até aqui, eu creio que você chegou quase no meio. A nossa vida, ela é feita, né? Ela é feita de diversos momentos, né? São os momentos. E eu não poderia esquecer, Vitória, porque a gente não pode ser ingrato, né? Mas também na oportunidade que tive de trabalhar na Câmara de Vereadores de Itabuna, trabalhei lá por um mandato, foram 4 anos, juntamente com o então vereador, hoje ele é secretário, Júnior Brandão. Na verdade, esse laço com o Júnior Brandão nasceu no CISO. Olha como uma coisa vai puxando a outra, né? Eu entrei no CISO, no Grêmio Estudantil, tal. Eu tinha até passado um pouco batido por essa parte. E lá me encontrei com o vereador Júnior Brandão. Ele já sabia que nós somos da mesma igreja. E aí, conversando, ele foi meu professor de natação. Também sempre gostei de fazer natação. E ele me fez um convite: olha, Joab, me ajude aqui. Chegou o período eleitoral, me ajude aqui a conseguir alguns votos e tal. E entrei na campanha e logo depois fui assessorá-lo ali desde 2017 até 2020. Foi um mandato, né? Um mandato todo. E ali nós também aprendemos bastante, né? Já vínhamos com a bagagem da Câmara dos Deputados e chegamos em Itabuna, inclusive escrevendo um projeto que é muito importante. E eu gosto de dizer, eu não fui vereador, mas já escrevi projeto, aprovado, inclusive foi aprovado, que foi a Câmara Jovem de Itabuna. Itabuna tem um projeto desse, foi aprovado pela última legislatura, porém, infelizmente, não é colocado em prática essa Câmara Jovem hoje, mas é um projeto que existe na nossa cidade e que eu tenho certeza, se algum vereador, né, abraçar aí e reativar esse projeto, nós teremos muitos ganhos no estímulo da juventude, desses adolescentes, né, que estão saindo aí do ensino médio,
para as universidades no sentido político, né? É o estímulo de novas lideranças, que é o que nós estávamos falando agora há pouco também. Como é que funciona esse projeto Câmara Jovem? Pronto. O Câmara Jovem, na verdade, ele é nos moldes do Câmara do Parlamento Jovem Brasileiro, que foi que eu participei, né? O jovem das escolas de Itabuna, independente seja ela particular ou do estado ou do município, poderão escrever um projeto de lei versando, né, sobre algumas áreas, seja educação, saúde, social, enfim, e caminharia para uma banca examinadora da Câmara Municipal, e essa banca, ela escolheria ali 21 projetos, né, e aqueles jovens teriam, assim como no Parlamento Jovem, um momento de simulação das sessões, das comissões, certo? E para além disso também palestras, onde eles participariam ali, né, dessas palestras, sabendo o que é o parlamento, porque você sabia que tem muita gente que não sabe nem do que é uma Câmara, não sabe o papel do vereador, não sabe distinguir o papel dos poderes, né, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Acha que vereador tem que fazer, tem que executar, não. Então, a Câmara Jovem, ela também vem nesse intuito de explicar, além de estimular, também formar esses jovens, esses adolescentes, eles saberem qual o papel do que faz um vereador. Ele faz rua? Ele pinta a praça? Não, o vereador, ele está ali para criar leis, fiscalizar o município e também os próprios colegas, né? Porque a gente às vezes fala assim, fiscalizar o prefeito, mas não é só fiscalizar o prefeito, é fiscalizar o prefeito e também a própria Câmara, a própria presidência, né? Fiscalizar os atos dos colegas ali também, porque esse é um dos pilares muito importantes, que é a fiscalização. Então, quando nós tivemos a ideia de trazer para cá, foi exatamente nesse sentido, né? Existem muitos jovens e muitos adolescentes que é o futuro e o presente, nós precisamos estar com eles agora para colhermos no futuro. Precisam saber como funciona este poder, e para isso nós precisamos criar um projeto, e foi aí que criei a minuta, né? Logicamente apresentei ao então vereador Júnior, ele gostou da ideia, levou para as comissões, aprovar nas comissões, depois passou para o plenário da Câmara Municipal, aprovou esse projeto, que é um projeto de resolução. Que é isso? É um projeto interno da Câmara que precisa ser... Fica aqui, inclusive, o meu apelo aos senhores vereadores do nosso município e a senhora vereadora desse município para reativar esse programa, que é de muita importância para o município. Eu sei que a Câmara aqui tem a escola, né, legislativa, e acredito que pode sim ser ativado aí esse programa, que vai ajudar muitos jovens a conhecer a política da nossa cidade. Isso é bem interessante, porque as pessoas reclamam. Quem é esses vereadores que ninguém conhece? Verdade. Mas a população ela é culpada disso, a cidade é culpada disso. Sem as pessoas dúvidas. têm que ter interesse. Preparar mesmo as escolas também, eu acho que ter atividades, né? Verdade. Para os jovens. Isso. Atividades, ter alguma coisa que os jovens venham ter interesse sobre a política, Exato. sobre o que é uma Câmara de Vereadores, levar esses jovens, né, para a Câmara, para conhecer qual é o projeto dos vereadores. Isso. E até eles próprios fazerem projetos também. Isso. O que é que você gostaria de que sua cidade mude? É verdade, Vitória. Entendeu? E a ideia também do Câmara Jovem, eu não falei, é essa daí também. Essas proposições, elas poderiam ser adotadas pelos vereadores e virar de fato um projeto de lei verdadeiro. Porque eu tenho certeza que surgiriam diversas ideias sensacionais e que beneficiariam aí a população. Então também esse é um dos pontos que nós tocamos no Câmara Jovem, né? Até porque como é que eu posso dizer, existe um engano em tudo isso aí. As pessoas acham que eleição é política, né? Eleição não é política. A eleição, ela é um instrumento para poder escolher as pessoas que estarão ali representando. A política, ela é bem maior. A política, ela é bem maior do que a eleição. Então, as pessoas, quando falam não gosto de política, muitas vezes elas estão falando não gosto da forma como as pessoas se comportam na eleição, né? Que é
cada cidade tem a sua peculiaridade nesse sentido, mas que muitas das vezes de forma, talvez a palavra seja essa, indecorosa com as outras, menosprezando, levando pro pessoal, falando, né, xinga de lá, xinga de cá. Não é isso que a gente tá, isso não é política. Isso é politicagem, isso faz parte de um recorte chamado eleição. Mas a política, ela é o dia a dia, é a discussão dos vereadores lá na Câmara, dos problemas da cidade, do buraco na sua rua, tá entendendo? É a escola do seu filho, enfim. Então, quando nós falamos de política é uma coisa, quando nós falamos de eleição é outra. E quando nós colocamos um projeto como esse em uma Câmara Municipal, peço venhas aqui, é sensacional. É sensacional. Porque quando eu tô falando, fica parecendo que eu tô falando de uma coisa legislando em causa própria. Mas a ideia da Câmara Jovem é sensacional. E se os senhores vereadores bem soubessem, colocava em ação aí, porque eu tenho certeza que a resposta seria né, grandiosa. Verdade, muito interessante. Gostei muito desse bate-papo aqui com você. Pena que chegamos ao final, Joab. Foi muito gostoso falar com você, falar de política, falar de jovem na política também, trazer, né, essa proposta, né, do jovem para a política, porque é o nosso futuro é o jovem que vai ter interesse, né, em mudar a cidade, em ficar na cidade, estudar aqui e ficar na cidade também, né? Verdade. Então, assim, é o jovem que vai mudar, né? Nossa próxima geração. Isso é verdade. E para isso, Vitória, eu gostaria de enfatizar, nós precisamos mudar hoje, né? Não é ficar, né, dizer o jovem é o futuro e não investir nesse jovem hoje. Nós precisamos investir nesse jovem hoje. Você bem colocou aí, muitos jovens fazem as suas... Nós temos aqui, Itabuna é um polo educacional. Nós temos a UESC, nós temos agora o FSB, e as universidades particulares, onde os jovens se qualificam, se formam e vão embora. Então nós precisamos fortalecer hoje para que esse jovem fique no município e faça a cidade desenvolver. É o que nós estamos precisando. E eu quero aqui, já que chegamos ao final, né, agradecer a você, Vitória, né, por esse convite maravilhoso, esse programa maravilhoso, gente de Vitória. Me senti muito honrado em estar aqui. Eu sei que estou na caminhada, ainda não alcançamos de fato o objetivo, mas eu creio que isso é só questão de tempo. Se Deus permitir, retornaremos aqui para contar esse outro capítulo, tá bom? Que Deus te abençoe, viu, minha amiga? Muito obrigado mesmo, de verdade, por esse convite. Amém. Vamos ter outro capítulo sim para falar, em nome de Jesus. Isso aí. Então, encerramos aqui. Eu quero te agradecer por estar conosco e que Deus abençoe. E até terça-feira estaremos aqui, à vontade de Deus.